Segundo Crônicas, capítulo 18. Tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. E depois de alguns anos, desceu ele para Acabe em Samaria, e Acabe matou ovelhas e bois em abundância, para ele e para o povo que vinha com ele, e o persuadiu a subir com ele a Ramote de Gileade. Porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: Irás tu comigo a Ramote de Gileade? E ele lhe disse: Como tu és, serei eu, e o meu povo como teu povo. Iremos contigo à guerra. Disse mais Josafá ao rei de Israel: Peço-te, consulta hoje a palavra do Senhor. Bom, Josafá, evidentemente, né, ele tinha o hábito de consultar a Deus antes que qualquer decisão fosse tomada, né, como a de começar uma guerra. Mas aqui ele decidiu ir sem consultar a Deus. Então o rei de Israel reuniu os profetas, 400 homens, e disse-lhes: Iremos à guerra contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: Sobe, porque Deus a entregará na mão do rei. Disse, porém, Josafá: Não há ainda aqui algum profeta do Senhor para que o consultemos? Então o rei de Israel disse a Josafá: Ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor. Porém eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, senão sempre o mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: Não fale o rei assim. Bom, certamente haverá pelo menos um homem que sempre falará a verdade e tomará posição contra a apostasia. Isso é o que nós cremos, né? Com frequência, mais de um, embora pareçam e possam ser poucos, sempre tinha um, né? Para estar ali falando a verdade, não se importando, né? Com títulos, mas sim falando a verdade, né? Que é o que todo cristão deveria fazer. Não se importar com o que os outros vão pensar, não se importar com o que reis, governos irão pensar, mas sim com aquilo que Deus manda fazer, né? Claro, devemos tomar cuidado para ver se essa realmente é a vontade do Senhor, porque nem sempre nós, por mais que seja verdade, nós devemos estar expondo-a para qualquer pessoa. Devemos saber também qual a pessoa, né? E em que tempo, em que hora que devemos falar. Por isso é preciso estar em constante relacionamento com Deus, né? Nós vemos aí Elias, né, que estava vivo nessa época e já havia transmitido diversas mensagens a Acabe, mas foi ignorado em todas as ocasiões, mas não deixou de falar e entregar a mensagem do Senhor ao rei. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: Traze aqui depressa a Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestidos com suas roupas reais, estavam assentados na praça, à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Kenaaná, fez para si uns chifres de ferro, e disse: Assim diz o Senhor: Com estes ferirás aos sírios, até de todos os consumires. E todos os profetas profetizavam o mesmo, dizendo: Sobe a Ramote de Gileade, e triunfarás, porque o Senhor a dará na mão do rei. E o mensageiro que foi chamar a Micaías falou-lhe, dizendo: Eis que as palavras dos profetas, a uma voz, predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, também a tua palavra como a um deles, e fala o que é bom. Porém Micaías disse: Vive o Senhor, que o que meu Deus me disser, isso falarei. Vindo, pois, ele ao rei, este lhe disse: Micaías, iremos a Ramote de Gileade à guerra, ou deixaremos de ir? E ele disse: Subi e triunfarás, e serão dados na vossa mão. E o rei lhe disse: Até quantas vezes te conjurarei, para que não me fales, senão a verdade, em nome do Senhor? Então disse ele: Vi a todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: Estes não têm senhor. Torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: Não te disse eu que ele não profetizaria de mim o que é bom, porém sempre o mal? Disse mais: Ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi ao Senhor assentado no seu trono, e todo o exército celestial em pé, e a sua mão direita e a sua esquerda. E disse o Senhor: Quem persuadirá Acabe, rei de Israel, para que suba e caia em Ramote de Gileade? Um dizia desta maneira e o outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou. Bom, isso revela que Deus, né, e os seus exércitos celestiais, incluindo demônios, em certas ocasiões fazem assembleias, né, para discutir assuntos concernentes aos homens aqui na terra. Isso é ensinado de forma clara em Jó, capítulo 1 e 2. Diante do Senhor e disse: Eu o persuadirei. E o Senhor lhe disse: Com que? E ele disse: Eu sairei, e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. Bom, era um demônio, né? Aqui nós vemos que era claramente um demônio, que até mesmo porque nenhum espírito benigno
poderia ser um espírito de mentira, né, na boca de um profeta, na boca de alguém, já que o pai da mentira é Satanás. Provavelmente esse era um dos anjos caídos, né, um demônio, assim por dizer, para ele mentir e enganar, até mesmo porque ele não foi forçado a fazer isso, mas ele foi ali ele mesmo que se disponibilizou, que se voluntariou, né? Ele não foi obrigado, nem forçado, nem torturado, nem nada. Ele fez de livre, espontânea vontade. Ele mesmo ali se apresentou, né? E disse o Senhor: Tu persuadirás, e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca destes teus profetas, e o Senhor falou mal a teu respeito. Então... Bom, ele pôs, ou seja, ele permitiu, né? No original está escrito que ele permitiu, não que ele pôs, não que ele foi lá e colocou, né? Que eu não creio que Deus colocaria um espírito de mentira em alguém, né? Olhando a mesma sequência, né? Que Deus não tem parte com Satanás, ele odeia a mentira. Então, mas aqui ele permitiu que um demônio fosse, né? Um espírito de mentira viesse na boca dos profetas de Acabe, para enganar os homens que não aceitavam a mensagem do Espírito Santo por meio de Micaías. Então Zedequias, filho de Kenaná, chegando-se, feriu a Micaías no queixo e disse: Por que caminho passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías: Eis que o verás naquele dia, quando andares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: Tomai a Micaías, e tornai a levá-lo a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: Assim diz o rei: Colocai este homem na casa do cárcere, e sustentai-o com pão de angústia e com água de angústia, até que eu volte em paz. Bom, esse pão e água de angústia se referem à comida servida aos prisioneiros, que eram castigados, né, além de serem mantidos em confinamento. E disse Micaías: Se voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: Ouvi, povos todos. Subiram, pois, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade. E disse o rei de Israel a Josafá: Disfarçando-me eu, então entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas roupas reais. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel, e entraram na peleja. Deu ordem, porém, o rei da Síria aos capitães dos carros que tinha, dizendo: Não pelejareis nem contra pequeno nem contra grande, senão só contra o rei de Israel. Sucedeu que, vendo os capitães dos carros de Josafá, disseram: Este é o rei de Israel. E o cercaram para pelejar. Porém, Josafá clamou, e o Senhor o ajudou. E Deus os desviou dele. Porque sucedeu que, vendo os capitães dos carros, que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então um homem armou o arco e atirou a esmo, e feriu o rei de Israel entre as junturas e a couraça. Então disse ao carreteiro: Dá volta e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. E aquele dia cresceu a peleja, mas o rei de Israel susteve-se em pé no carro defronte dos sírios até a tarde, e morreu ao tempo do pôr do sol. Bom, queremos encerrar mais este capítulo então, desejando que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família, a tua saúde, o teu ministério, em nome de Jesus. Apenas para ser ignorado em todas as ocasiões. Blá 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 blá. Corte essa parte, Lana.